essa questão toda do Neymar, cara, ela é muito esquisita desde o início, né? Porque quando a gente volta no tempo, e a gente lembra que ele se machucou no dia 17, um domingo. Vai fazer um mês agora, né? Vai fazer um mês amanhã. No dia 18 foi a convocação. E o Ancelotti, ele havia definido que convocaria o Neymar, pelas informações, né, de bastidor, 2 dias antes da convocação. Aí foi omitido do Ancelotti que o Neymar tinha uma lesão. Falou que era um edema. E que na apresentação na Granja Comari, então foi no dia 18, vou até abrir aqui, ó. No dia 18 de maio foi a convocação, no dia 26, se não me engano, foi a apresentação na Granja Comari. O Neymar, ele estaria à disposição já. Ele já estaria no dia 27, né? Foi a apresentação, então ele se machuca no dia 17, no dia 27, no dia 18 a convocação, no dia 27 ele se apresentaria já em condições de treinamento. Foi o que o Santos falou pro Ancelotti, para a CBF. Aí no dia 27, que é o dia da apresentação, decidem fazer um exame, a ressonância. E aí identificam uma lesão grau 2. E o Ancelotti, durante todo esse 1 ano que ele ficou à frente, ele falava, o Neymar ele só vai ser convocado se ele estiver bem fisicamente. E ali ele descobre que o Neymar não está bem fisicamente, que o Neymar tem uma lesão na panturrilha grau 2, que todos os jogadores, depois que eu ouvi comentando sobre isso e falando sobre o processo de recuperação, eles descrevem a dificuldade que é esse tipo de lesão, que inclusive a gente falou. Eu trouxe aqui a palavra de um especialista, dizendo que a lesão do Neymar não era nada simples. Nada simples. Aí o Rodrigo Lasmar foi lá e falou, 3 semanas Neymar vai estar à disposição. Amanhã completam essas 3 semanas, tá bom? Do Rodrigo Lasmar. Na seleção, é. Na seleção. Essas 3 semanas, 1 mês do total. E nada do Neymar, a gente não tem notícia, tem uma cautela imensa, porque o Neymar, se ele pular alguma etapa, ele provavelmente vai se machucar de novo. Só para atualizar então, né? Ele passou ontem por exames, né? Ele não foi liberado para atividade com bola, como era esperado, né? Depois do jogo a gente ouviu o pessoal falando, não, segunda-feira ele começa a treinar com bola. Não foi liberado, né? Ele tá nas últimas... A CBF disse que ele está tratando não só da lesão, mas também a parte física, né? Claro, com as limitações que a panturrilha demanda, né? E a preocupação é que ele não perca a condição muscular quando ele for realmente para a transição em campo. Então, eles estão direcionando a preparação cardiovascular do Neymar, além do tratamento na panturrilha. Então, essas são as últimas informações que a CBF passou para a imprensa. E aí, eu tava ouvindo o Wilsinho, ele tá trabalhando, acho que fazendo cobertura, agora eu não vou lembrar exatamente onde, e eu vi ele comentando como que é esse processo de transição, quando o jogador vai para o campo, e ele falou das etapas que o jogador tem que passar. Então, assim, são muitas etapas, porque no primeiro dia que você vai a campo, você trabalha 30 metros, aí depois você aumenta para 60, depois você vai para 100, mas é um processo bastante gradual. E o próprio Vampeta também viu um corte do Vampeta comentando que ele acredita que o Neymar não vai ter... Ele era um defensor da convocação do Neymar, mas ele acha que o Neymar não vai ter condições, que ele não vai conseguir jogar nessa Copa do Mundo. E mesmo jogadores que eram entusiastas, Felipe Melo e Denilson também, eu vi um corte deles que já mudaram o discurso completamente. Então, assim, sinceramente, eu acho que cada vez mais se desenha uma mínima possibilidade de o Neymar jogar de forma competitiva. Eu tô falando assim, entrar em campo, talvez ele entre, jogue 5 minutos, mas ser minimamente competitivo dentro dessa Copa do Mundo, por mais que o Brasil ele continue avançando. Então, assim, essa história toda é uma história sem pé nem cabeça. O Ancelotti foi claramente enganado, sabe-se lá por quem, né? A gente não sabe. E ao invés dele manter a coerência no discurso dele, ele se dobrou ali, manteve o Neymar, mesmo machucado, foi contra todo o discurso que ele carregou nesse último ano e provavelmente ele não vai estar à disposição aí na seleção brasileira, pelo menos é o que eu penso, eu não sei, assim, eu acredito que o Neymar não vai conseguir entrar em campo de uma forma minimamente competitiva nessa Copa do Mundo, mesmo se o Brasil for até a final. A impressão que eu tenho é assim, eles não querem de jeito nenhum antecipar a volta dele. Por quê? Eu ficaria pistola. Porque se ele entrar em campo e machucar de novo, aí vai ficar feio, né? Principalmente no mesmo local. Pô, entrou, abriu de novo a panturrilha. Aí fica feio até para o departamento médico que tá tratando e que liberou. Mais feio do que já tá. Mais feio do que você ser enganado e depois você fazer um exame. Mas ele já tá lá, né? Então o problema agora é que vai cair na comissão técnica médica e fisioterápica, né? Porque se ele for liberado, né? Pô, você foi liberado, então você tá ok. Aí ele entra em campo, estourou de novo. Aí cai nos médicos e nos fisioterapeutas a pressão, né? Pô, por que vocês liberaram o cara se ele entrou e machucou de novo, né? Então, eu acho que eles estão cheios de nome tóxico, o Neymar, né? Para que ele, se entrar em campo,
não tenha pelo menos qualquer problema de ter a mesma lesão, né? De voltar a ter a lesão. Então eles estão cheios de dedos com o Neymar. Claro, a previsão inicial era com o Haiti, já não vai ser mais, né? Não joga, sem chance zero de jogar sexta-feira. Talvez contra a Escócia. Talvez. E aí caiu naquilo, a gente estava conversando outro dia, né? Pode ser que, vamos supor que no 16 avos lá ele jogue. Mas pode ser também o último jogo do Brasil na Copa, né? Então o cara entra lá 20 minutos e acabou. Desculpa, Lima, até nesse corte que o Rani citou do Felipe Melo, ele fala, se começar a transição no jogo contra a Escócia, talvez ele ganhe minutos no 16 avos e vá jogar mesmo depois nas oitavas. Mas se ele passar a primeira fase e começar a transição no 16 avos, você só vai ter o cara lá na frente nas quartas de final, a possível semifinal. Então arriscou demais a CBF. E aquela coisa, né? A última recuperação no Santos foi mais ou menos isso. Foi até consolidar mesmo para não ter uma nova lesão. Vocês vão se lembrar que ele ficou pelo menos 35 dias para zerar toda a questão da parte muscular, como aconteceu no Santos. Parece que é muito parecido com isso. Agora, o Ancelotti, ele teve a oportunidade ali de mostrar que a palavra dele tem peso. Quando ele descobriu na apresentação, no dia 27, 10 dias depois da lesão do Neymar, que na verdade não era um edema, era uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, que é um local difícil de recuperação, ele poderia falar assim, infelizmente teremos que cortar o Neymar porque ele não terá condições de jogo na Copa do Mundo. Porque lá atrás, Lima, não é que foi uma novidade. Os especialistas ouvidos nas principais matérias, eles já diziam, a chance do Neymar ficar à disposição é muito pequena, essa lesão é muito complicada. Eu lembro que até você chegou e falou assim, são entre 2 e 3 semanas, mas assim, o Neymar ele se recupera mais rápido, porque fulano de tal conhece o Neymar e sabe que ele se recupera rápido. Conhece não, tava tratando o Neymar. Então, mas e cadê essa recuperação mais rápida? Porque já deu as 3 semanas e aparentemente vai demorar até mais do que o previsto nesse primeiro momento. Tô 100% com o Ranieri. Boa, mano. O fato é que realmente tá muito nebuloso mesmo, né? Essas informações em relação a Neymar, porque não deram. Ele fez 30 minutos de silêncio agora. 30 minutos de silêncio, depois teve raio, né? Lá é assim, vamos seguir o protocolo. Aliás, graças a Deus, ainda não tivemos isso, hein? Eu tô sentindo o Marcos Costa psicografando o próximo resultado. Tá. Quando ele vira, ele bota a mão na testa ali, estilo Chico Xavier, ele vai soltar a bomba, já. Se ele falar que o Senegal vai ganhar da França e acontecer, aí eu vou ficar assustado. Não, é que eu não tenho mais saco pra falar de Neymar, cara, de verdade. A gente já tá aí com a Copa andando e ele não anda. É um negócio bizarro essa ida do Neymar. Eu entendo quem goste dele, eu entendo quem torcia, porque ele tem números expressivos, porque de fato ele é o único jogador nessa seleção mequetrefe que a gente tem, que tem uma qualidade técnica, que tem habilidade, mas é um cara que não pode jogar bola, o cara não consegue jogar no Santos, o cara não consegue jogar no Campeonato Brasileiro. Contra o Recoleta, ele não fez a diferença. Contra o Recoleta, e há esperança de que numa Copa do Mundo o Neymar seja o salvador da seleção brasileira. O cara não tem condições de jogar. O cara não tem condições, eu acho até maldade, sabe? Tudo bem que ele provocou essa maldade, mas é uma maldade isso. O cara não tem condições, o cara tá no departamento médico há 4 anos. Há 4 anos, ele não consegue jogar bola. E a gente fica falando do Neymar. A gente vai jogar contra o Haiti, o assunto é o Neymar. A seleção que mal consegue fazer uma jogada direito. Tem 2 caras lá na frente que só jogam com o nome também. O Rafinha, que já encheu também o saco e continua titular. Deixando o Lima triste. Não, mas pelo contrário. Mas é verdade, cara. É porque fica... Cada um tem a sua opinião aqui. É que é muito dedinho pra falar de certos jogadores e principalmente do Neymar. Tá aí a resposta do Neymar. Concordo com você. Vai fazer já as 3 semanas que o Ranieri já destacou e nada do Neymar. Ele vai lá, faz exame, volta e aí o assunto é que ele vai ser pai. Pô, é brincadeira, cara. A seleção virou o Tititi. Lembra a revista Tititi? Virou isso aí, caras. Não é mais o placar, não é mais o lance. Agora a revista da seleção e talvez esse seja um dos motivos do Neymar estar lá. Capricho, porque eles passam creminho, porque eles usam necessaire. Talvez esse seja um dos motivos do Neymar estar lá.
Tá todo Aprenda- mundo falando do Neymar e tá todo mundo esquecendo da seleção. Aprenda a se vestir com o Rafinha. Não, mas o problema, ô Lima, mas aí eu acho que é uma. É um escudo estratégia burro. deles. Não, eu acho Pois é. burro. Pois Porque- mas que eles estão usando, você não tem a mínima dúvida disso. Então, mas tá usando de uma forma errada, porque como que a gente tá falando? A gente tá contestando o departamento. Nós, leigos, estamos contestando, o Brasil está contestando o departamento médico do Brasil. Pô, se eu sou um médico, cara, de alta capacidade, a ponto de chegar ao departamento da CBF, eu ser contestado por um cabeludo que parece a Silvia Pfeiffer num programa do meio-dia, pô, cara, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou falar, não, na moral, corta, vamos em É verdade. frente. Eu admito, o médico falando, né? Porra, admito que todo mundo, da Silvinha Pfeiffer, da Shopee, Pois não. é um absurdo. Ele não. É um absurdo, É, cara. É isso é. mesmo, é. Explica de novo. Mas ele vai continuar sendo criticado porque ele pagou, ele Mas assinou, e sabe o que eu acho Neymar lá. engraçado? Quando falam, por exemplo, de figuras como Daniel Alves, ele foi lá tocar pandeiro, aí não sei o beleza. quê. E ele foi. Isso é um absurdo. Que é um dos maiores isso eu não vencedores sei o da quê. história do Ei, futebol, cadê tá? a mesma Mas ele reação com o foi. Neymar? Cadê Ele a mesma foi. reação com o Neymar? Ué, porque o Daniel Alves dessa Copa é o Danilo, né? E o Não, Neymar tá se tornando o parceiro do Daniel Alves da Copa, né? Porque agora tá inovando. A Copa do Tite, ele levou o Daniel pra tocar pandeiro. Nessa aqui, o Ancelotti já tinha falado há um bom tempo que ele levaria o Danilo pra tocar pandeiro. E aqui a diferença agora é que o Danilo está achando um parceiro de pandeiro. É simples, é isso. E o Daniel Alves tinha condição de jogo, pelo menos. E jogou, jogou, inclusive, né? porque precisou Jogou. dele. Então vamos começar a torcer pra ter apresentação de samba na seleção e não mais pro futebol. Talvez ajude. Porque é Talvez isso. ajude, porque, né? Porque aí acaba com a porque nós ansiedade levamos deles. tocadores de pandeiro. Olha que legal que é a seleção brasileira.